Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Despertar da Essência. Um projeto que nasceu há aproximadamente 2 anos, que agrega conteúdo a percepções, percepções essas embasadas em conhecimentos teóricos, em estudos, em conceitos filosóficos e que vão poder, eu espero, se você me der essa oportunidade, agregar muito ao que você anda buscando hoje, a realmente despertar a essência que existe em você. Eu vou pedir para vocês um caderninho, um lapisinho ou uma caneta para que vocês anotem aí, porque a gente busca colocar dentro do despertar da essência não só a parte teórica, como alguma coisa de prática, para que realmente a gente possa entender que esse processo ele está evoluindo, ele está acontecendo. Segundo o dicionário, essência é aquilo que é fundamental, né? E pela nossa percepção, ele é alguma coisa que já existe aí dentro de você. Basta somente que você acesse. Vou falar um pouquinho sobre esse projeto. Para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Temos aí, então, o Despertar da Essência. Ele nasceu um projeto como Essência Feminina, porque ele nasce do questionamento sobre ferramentas do mundo corporativo, que eu andava estudando muito, que eram embasadas em neurociência, física quântica, filosofia, estratégias de marketing, só que tudo aplicado ao desenvolvimento de técnicas para maior produtividade. Então, sempre aplicadas dentro do mundo corporativo, sempre aplicada dentro de empresas, dentro do empreendedorismo e visando única e exclusivamente uma maior produtividade, aumentar a renda, aumentar o quanto se ganhava em dinheiro real com isso. No entanto, a gente percebe que se a gente não desenvolve a alma humana, que para que ela seja capaz realmente de lidar com essas ferramentas, a inteligência emocional amparando essas técnicas, elas não vão ter eficiência real. Elas funcionam pontualmente, porém, se elas não fizerem uma transformação no ser humano, no indivíduo, isso de verdade vai ter muito pouca eficiência a longo prazo. Em compensação, em contrapartida, aqueles seres, aquelas pessoas que foram impactadas por essa técnica e transbordaram a técnica não só para aquele momento pontual dentro da empresa, mas transbordaram essa técnica, essa sabedoria, esse cognitivo para a vida, acabam tendo transformações e muito mais eficiência na qualidade de vida que elas passam a levar. Por conta disso, esse projeto tem o objetivo de levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível, para que elas possam se estabelecer, se fortalecer, gerar para si e o seu entorno melhores resultados, buscando de verdade atingir a sua melhor versão. A missão, então, é encontrar o ponto de equilíbrio onde a minha missão, o meu desafio, seja de equilíbrio com as minhas habilidades. Para isso, nós vamos falar de empreendedorismo um pouco. E então, você pode me perguntar, mas essa, viu? Acho que você deve estar equivocada, essa é uma apresentação para os servidores públicos. A gente não vai falar sobre o empreendedorismo do substantivo feminino, da área de administração e marketing, que é a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios, ou a iniciativa de implementar novos negócios e as mudanças e inovações, mas, por metonímia, a gente vai falar sobre o conjunto de conhecimentos relacionados a essa forma de agir. Ou seja, exatamente esses skills, essas habilidades que acabam virando intrínsecas a hora que eu uso essas ferramentas e elas passam a fazer parte de pensamentos meus, ela passa a habitar o meu cognitivo e vai para a minha vida pessoal. E aí as transformações e diferenças e o impacto que ela pode causar em relação a isso. Então, esse empreender não é um empreender para gerar negócios, é um empreender para a vida,
É o empreender na sua vida, buscando a melhor qualidade de vida, o seu estado de flow. Para isso, nós vamos usar 4 pilares. O primeiro pilar nosso é a organização. É a importância de organizar de dentro para fora. Quando eu tenho uma organização interna, fica muito mais fácil de organizar o meu exterior. E vice-versa. Então, quando eu começo a organizar coisas que estão fora, eu passo também a refletir e organizar coisas que estão dentro. Como se eu tivesse pequenas gavetinhas que precisassem ser organizadas. Quando eu vou organizar a gaveta de meias e coloco, separo por cor, por tamanho, por textura de meia, isso vai produzindo uma organização externa, mas que na verdade vai refletindo diretamente no meu interior, nas coisas que eu tenho, e muitas vezes te dá exatamente essa sensação na hora que você termina, de que as coisas vão ser mais fáceis, de que eu vou conseguir atingir outros objetivos, que eu simplesmente não estava sabendo exatamente como lidar com eles. É a parte do imponderável, né? É a parte daquilo que vai além, né? Que é a sutileza do ser humano. Então, quando nós organizamos o nosso exterior, nós conseguimos refletir essa organização para dentro de nós mesmos e vice-versa. Por isso que é tão importante a gente organizar a nossa empresa e organizar a nossa vida, porque eu vou poder ter uma eficiência melhor. E para que eu tenha uma eficiência melhor na minha vida? Para eu ter qualidade de vida, para eu poder de verdade ter aquele dito tempo que eu nunca tenho tempo para estar com os meus filhos, eu nunca tenho tempo para fazer coisas que eu gosto de verdade. Se você se organizar, eu garanto que você passa a ter esse tempo. O vazio que sentimos internamente nos faz juntar objetos que nem lembramos que possuímos. Marie Kondo é autora de um best-seller chamado A Mágica da Arrumação, em que ela dá uma série de dicas e ela tem um jeito muito especial de arrumar a casa. E ela fala que, e ela dá palestras no mundo inteiro, e ela fala que organizar a casa faz diferença para organizar a vida, e ela tem transformado a vida de diversas pessoas que tinham problemas com seus negócios, problemas profissionais, e que acaba, através da transformação dentro da casa, da arrumação, transformando isso e transbordando para os negócios. Então, eu te faço esse convite para que você faça essa observação, esteja presente e organize, porque você pode ter transformações maravilhosas a partir disso. E ela tem um conceito de gratidão, inclusive, muito interessante, muito importante dentro da teoria dela. E essa gratidão, ela transborda para todas as áreas da vida e faz com que você tenha uma mente próspera, com que você pense na prosperidade de uma forma diferente, na abundância de uma forma diferente. Cada coisa que você tem em casa e que você vai se desfazer, ela diz que você deve olhar de verdade para aquilo, agradecer a função que aquilo teve, porque ela teve alguma função na sua vida, nem que seja de perceber que aquilo não serve para nada, e que a partir daí você tem uma outra visão acerca de tudo que te cerca. E a partir daí você tem a visão do que realmente é abundância, porque na verdade você tem tantas coisas que você nem sequer percebe, nem sequer se apercebe de que elas estão ali. E a hora que você vai fazer essa organização, em que você pega essas coisas e agradece o que não vai ficar mais, o que não faz mais sentido para você que fique na sua vida, e realmente guarda só aquilo que de verdade vai poder fazer com que a sua vida flua, as coisas começam a ter um novo norte, as coisas começam a se transformar. Dentro do livro, vou fazer uma citação de dentro do livro dela, que o objeto de um presente se cumpre na hora em que o recebemos. Por isso, não tenha medo de se desfazer de lembranças que recebeu e nunca usou. Exatamente isso. O fim da história, né? O finalmente da lembrancinha que a pessoa te deu, era que você pudesse receber aquela lembrança naquele momento. Então, se aquilo de verdade não faz sentido depois você colocar na estante e deixar ali aquele bibelô,
a importância daquilo, o significado, o sentido daquela lembrancinha, ele ocorreu no momento em que a pessoa te entregou. Então você não precisa ficar guardando aquilo ad eternum ali só para juntar poeira na sua casa. Você agradece, você reconhece que aquilo teve um peso, um valor, é um símbolo de muita relevância, mas que não faz sentido ser guardado porque a missão dele já se cumpriu. Agora a gente vai tentar colocar um pouquinho na prática a questão da organização. Uma coisa que eu oriento muitas pessoas que estão comigo, trabalhando junto comigo, ou que precisam de mentoria, de alguma ajuda que eu às vezes posso estar contribuindo com essas pessoas, é a organização de um planner, é a organização semanal, é um semanário, né? E nesse meu semanário, ele vem construído com um campo aqui de prioridades, que é a primeira coisa que eu vou preencher antes de começar a preencher as atividades que eu vou realizar durante a semana. Quais são as prioridades que eu tenho para preencher naquela semana? A partir disso é que eu vou distribuir essas prioridades ao longo da minha semana. E depois que eu fizer isso, numa segunda etapa, eu começo a preencher hábitos. Hábitos que eu já tenho ou hábitos que eu queira adquirir. Esses hábitos, normalmente, os que eu já tenho, eu não preciso ficar relacionando nessa lista. Agora, aqueles que eu quero adquirir, praticar atividade física, tomar mais água, me organizar melhor, enfim, vários hábitos que eu preciso praticar yoga, meditar pela manhã, são muitos exemplos. E esses hábitos eu vou colocar, então, preenchendo essa minha tabelinha. A partir daí, eu vou pegar pelo menos 2 desses hábitos que eu quero incluir na minha rotina e vou incluir ao longo dessa minha semana. Só então é que eu vou preencher a minha semana com as minhas atividades corriqueiras. Ir ao médico, dar aula, atender mentoria, enfim, vou fazer as minhas atividades aí normais da semana. Você vai perceber que ao longo do tempo, conforme você vai colocando esses hábitos dentro da sua agenda, eles vão fazendo parte da agenda de uma forma em que, por exemplo, se é arrumar gaveta, é um hábito que eu preciso colocar dentro da minha agenda nessa semana. Ele não precisa se perpetuar por várias semanas. Você arrumou as gavetas uma cada semana e você tinha 4 gavetas e em um mês você executou todo o trabalho. A partir do mês que vem, você tem um horário vago dentro da sua agenda, em que você pode ir acrescentando novos hábitos e novas habilidades que você vai adquirindo aí ao longo do tempo, e isso vai fazendo toda a diferença no gás que você tem para realizar as coisas e a sensação quando você chega no final da semana para preencher o planner, o semanário para a semana seguinte, e você vê aquilo tudo ticado, ou a grande maioria, e você transporta somente aquilo que não, por algum motivo, você não conseguiu colocar dentro da sua semana, é libertador, é fortalecedor, é uma sensação maravilhosa, e eu de verdade te convido a copiar aí esse meu semanário ou criar um seu e fazer a partir de agora. Se você já faz, parabéns. Porém, talvez o seu não tenha esse campo prioridades. Inclua. Talvez o seu não tenha esse campo criar novos hábitos. Inclua. Desafie-se sempre. Te convido a organizar a sua agenda. Se você ainda não tem um planner semanal, faça um. Se você já tem, de repente pode ser que ele não tenha os campos prioridades, ou não tenha o campo habilidades, hábitos. Inclua, desafie-se. Organize os seus armários. Coloque de verdade em prática não acumular coisas,
que não fazem mais sentido para você, arrume a gaveta, arrume o armário e você vai ver que uma transformação se dá na sua vida. Como eu falei, a Marie Kondo agradece a todas as coisas que fizeram parte da vida dela, daquele momento, da vida das pessoas a quem ela ajuda a arrumarem as casas e a vida, e a partir daí as pessoas têm as vidas transformadas. Faça. Coloque no seu planner um dia para arrumar gavetas, para arrumar armários. Organize o seu tempo. O que é importante para você? Isso é o que deve consumir a maior parte do seu tempo. O que é importante para mim é o que deve fazer parte de verdade da minha vida. Então, colocar dentro dessa organização meu tempo bem equacionado e colocar, incluir dentro dessa programação coisas que normalmente a gente não inclui, que é lazer, que é brincar com os filhos. Nossa, mas eu vou ter que ter um horário para brincar com meus filhos. Se você às vezes não inclui dentro dessa organização, você simplesmente sequer tem nenhum horário. Então, a hora de brincar com os filhos, ela precisa entrar, de repente, dentro dessa programação. Se você não está tendo tempo de verdade, olha para isso e coloca dentro dessa programação. E nesse momento você vai desligar celular, você vai desligar computador, você vai ficar com o seu filho, vai ficar gastando esse tempo de verdade naquilo que você se propôs a gastar. É a mesma coisa que ir para a academia com o celular e ficar metade fazendo exercício, metade olhando para o celular, respondendo mensagem ou respondendo até e-mail de trabalho. Hora de trabalhar, trabalha. Hora de fazer exercício, faz exercício. A sua produtividade no trabalho vai ser alterada, ela vai ampliar, ela vai mudar, ela vai aumentar, e assim como a sua atividade física vai ser muito melhor realizada e vai te trazer uma sensação de bem-estar muito melhor do que se você divide essas duas atividades. Parece que está fazendo duas, mas na verdade não está fazendo nenhuma. Por fim, organize as suas finanças. Todo mundo merece um futuro melhor. Planeje-se. Ah, mas eu tenho escassez de recursos. Busque uma renda extra. Sempre é tempo. Você pode fazer docinhos para vender na sua casa. Existem empresas hoje em dia de revenda de produtos que você pode se aliar. Você pode fazer, por exemplo, uma reserva do dinheiro que você recebe, ou você pode limitar os seus gastos excessivos. Às vezes eu janto fora toda semana. Passa a jantar fora cada 15 dias. Ficar uma semana sim, outra não, sem ir jantar, 2 semanas no mês sem jantar fora, podem fazer toda a diferença no seu orçamento e mais, podem fazer diferença na organização que você tem para a vida. De repente pode ser um momento, esses 2 dias que você fica em casa, pode ser momento de organizar outras coisas. A família, por exemplo, de ter a família ao redor da mesa de um jeito diferente, ou de convidar a família para fazer parte da preparação desse jantar especial a cada 15 dias. Isso pode integrar e fazer coisas que você nem imagina dentro da sua vida. Vamos entrar agora no nosso segundo pilar, bem-estar. Não adianta nada eu ter tudo organizado se eu não tiver qualidade de vida, se isso só me gerar pressão e não me gerar bem-estar. Seja o grande protagonista da sua vida. Muito se fala atualmente sobre a importância da autoestima para que se tenha confiança suficiente para tomar as decisões necessárias. Então, é um assunto muito recorrente nas empresas, tanto do corporativo quanto das empresas dentro do mundo empreendedor, falar sobre a autoestima do empreendedor, a autoestima dos funcionários, dos colaboradores dentro das grandes empresas. Porém, toda essa autoestima, essa fala,
ela busca muito a produtividade, como eu já tinha mencionado. Então, são técnicas e ferramentas que vão buscar trabalhar a autoestima, mas para que ela gere mais ou maior produção. No entanto, quando você trabalha a autoestima, o indivíduo, ele é trabalhado. O indivíduo acaba sendo beneficiado com isso. Então, através de técnicas, através dessas ferramentas, a gente começou a perceber que a pessoa, cada ser humano, cada pessoa podia ser de verdade beneficiada com isso. E por que não transbordar isso para mais pessoas, né? Então, é através do entendimento de bloqueios emocionais, de crenças limitantes, de gatilhos mentais, é que esses skills, essas habilidades são trabalhadas para que se potencialize a autoestima, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Honre a sua história. A aviação leva muito a sério a questão da segurança. Isso é um quesito aí muito importante, muito forte dentro da área da aviação. E em todo voo, os comissários de bordo têm aquele momento em que eles têm que explicar sobre a despressurização da aeronave, né? Num caso de acidente. Então, em caso de acidente, máscaras descerão do teto. Coloque primeiro a máscara em você e somente depois auxilie a sua criança ou uma outra pessoa próxima que esteja precisando de ajuda. Essa é uma questão de segurança, de tratar da vida das pessoas enquanto fisiologia. Por que eu coloco primeiro a máscara em mim? Porque se eu estiver sem oxigênio, eu vou ter confusão mental, eu vou desmaiar, eu vou estar num modo em que eu não consigo ajudar a outra pessoa. Seja ela minha criança, criança de outra pessoa, uma senhora de idade, eu não vou conseguir ajudar. Eu não consigo ajudar as outras pessoas que estão na minha volta se eu não estiver bem. Então, para eu me relacionar bem, de verdade, com as outras pessoas, para eu poder transbordar, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, eu tenho que primeiro cuidar de mim. E quando eu cuido de mim, é uma prova real de que eu me importo com as outras pessoas. Então, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física. É legítimo você ter um momento de ir fazer as unhas, de ir fazer a barba, de ir cortar o cabelo, de assistir um futebol. Porque nesse momento, você está cuidando de você mesmo. Você está cuidando, você está dando um momento para você que é de extravasar, de colocar a sua mente num outro ambiente que não só o de trabalho. Não consigo ajudar o outro se não estiver em condições para isso. Agora a gente vai fazer aqui um exercíciozinho. Vamos ter a hora do feedback. Eu quero um feedback seu. Para ser o grande protagonista da sua vida, eu vou pensar por um segundo na pessoa mais importante da minha vida. Você aí pensa na pessoa mais importante da sua vida. Tenta, inclusive, lembrar dos cheiros que existem no ar a hora que você está com essa pessoa. Da sensação térmica. A casa dessa pessoa sempre é mais friazinha, sempre é mais quentinha. Pois eu vou falar que talvez você tenha errado. Você tenha errado na pessoa mais importante da sua vida. Porque a pessoa mais importante da sua vida de verdade é você. A pessoa que vai te acompanhar do seu nascimento ao dia derradeiro é você. Então, eu tenho que estar bem comigo mesma. Eu tenho que estar plenamente feliz comigo. E aí, pensa também no seguinte: essa pessoa em quem você pensou, que você achou que era mais importante da sua vida, com certeza ela pensa praticamente a mesma coisa de você.
ela tem uma admiração por você, um respeito, um carinho, um amor que vão fazer com que ela fique muito mal, muito triste a hora que você não tiver. Então, você estar bem para esta pessoa, você estar pleno, você estar feliz com você, para que em todos os momentos em que você esteja com essa pessoa, você esteja de verdade ali, presente, com um humor satisfatório, para poder acolher, porque senão qualquer coisinha que saia do contexto, qualquer observação diferente, você pode perder a paciência porque você não está bem naquele momento. Você não está bem com você mesmo. Então, estar bem vai fazer com que você esteja com essa pessoa que você pensou que é a pessoa mais importante da sua vida, você viva os momentos com essa pessoa plenamente, para que quando e se um dia vocês não puderem estar juntos, as recordações sejam sempre as melhores. Nós não sabemos quando ou como deixaremos a nossa jornada, mas precisamos estar presentes enquanto nos encontramos nela. Valorizar quem somos valoriza todo o meu entorno. Agora a gente vai fazer um exercício, uma carta magna. Eu vou colocar as minhas atitudes aqui, os meus pensamentos em prática. Então, vou te convidar a pegar aquela folhinha de papel que eu tinha falado no começo, aquele lapisinho, aquela caneta, e você então vai começar a rascunhar nesse papel tudo o que você considera que são as suas características marcantes. Qual é a minha característica marcante? Honestidade? Diplomacia? Calma. Todos os lugares em que eu vou, as pessoas falam: poxa, você transmite uma tranquilidade, você traz uma calma. Talvez a minha característica principal seja individuação. Aquela característica em que eu, olhando o todo, olhando um grande número de pessoas, eu consigo olhar para cada uma e saber o que cada uma tem de especial. Então, eu consigo potencializar, extrair o que cada um tem de melhor. A minha grande característica pode ser, de repente, energia. Nossa, você tem tanta vibração, você é tão animada. Todas as vezes em que você está no ambiente, a energia sobe, você traz energia para o ambiente. Pode ser que seja solidariedade, pode ser que seja clareza de raciocínio. Puxa, você conecta as pessoas de uma forma muito especial, porque a sua clareza de raciocínio faz com que as pessoas acabem tendo uma empatia com você, né? Acabam tendo uma identificação com você. É determinação? Pode ser determinação, foco. Sou uma pessoa extremamente focada. Coloque aí todas as suas características marcantes. Tenho certeza que são várias. Não vale ficar se boicotando nessa hora, não vale economizar, hein? Agora, elabore um texto de reconhecimento. Elabore a sua carta magna. Você tem um currículo em que você coloca as suas habilidades técnicas, em que você diz: fiz tal curso, em tal faculdade, em tal instituição, tenho habilidades com, sei fazer X, Y, Z coisas. Essas são as suas habilidades técnicas. Agora você vai fazer as suas habilidades emocionais. O seu currículo das suas capacidades e habilidades emocionais. Talvez, vou dar uma sugestão aqui, sua carta fique parecida com essa, por exemplo. Eu tenho credibilidade, pois sou honesto. Consigo me relacionar e ter destaque em locais diversos, pois sou diplomático e sempre ajo com calma nos meus relacionamentos. Agora é com você. Pega todas as suas habilidades, coloca numa carta e mostra para nós quem você é, qual é sua alma. A gente passa agora
para o próximo pilar, o terceiro pilar, que é mente próspera. É você pensar com abundância. Então, cola em mim que é sucesso. Essa brincadeira quer dizer, na verdade, sobre o quanto a gente influencia todas as pessoas na nossa volta e que por isso a gente precisa ter uma mente abundante. Existem estudos que apontam para um dado que, para mim, foi realmente surpreendente quando eu pude ter contato com isso. Um indivíduo introvertido influencia aproximadamente mais de 10 mil pessoas durante a vida. Então, por mais solitária e tola que seja e pareça a minha ação, ela acaba fazendo diferença para o todo. Todas as minhas ações importam. Terceiro capítulo do Bhagavad Gita, que é o livro da história do Buda histórico. Ele fala sobre a inexistência da inação. Não existe não fazer nada. Você fazer nada, você está fazendo alguma coisa. Você minimamente está pensando, você está tomando a atitude de não fazer nada e está impactando no outro essa forma de agir. Ou por rebeldia, ou por displicência, enfim, não existe a inação. E é muito sobre isso, né? Então, teorias de 2.000, 4.000 anos atrás são hoje comprovadas cientificamente através de estudos que acabam nos trazendo essas informações aí de percepções que a gente tem muitas vezes e que a gente não consegue colocar como uma verdade absoluta, porque na verdade ela dependeria de estudos e hoje esses estudos já foram realizados e podem comprovar para a gente que realmente a gente não tem como não influenciar minimamente o meio em que a gente vive. Por isso que a gente precisa ser muito responsável acerca, inclusive, das nossas não ações. Para validar essa informação, a gente vai falar um pouco sobre a empatia, que é essa capacidade, essa habilidade de lidar com o meio, né? De poder ter a certeza de que eu influencio o meio e fazer isso de uma maneira mais assertiva e da melhor maneira, a gerar bons resultados. Podemos não ter o poder de mudar o mundo inteiro, mas podemos começar por nós mesmos. Partindo de uma única pessoa, podemos gerar impacto positivo em todo o coletivo. É exatamente isso. As atitudes que eu tomo acabam impactando no meio. E se eu não tomo essas atitudes ainda, eu posso tomá-las a partir de hoje. A partir de agora, eu posso pensar, repensar as minhas ações e começar a ter ações que eram intuitivas ou coisas que eu fazia sem querer passarem a ser ações propositais, ações de verdade. A neuroplasticidade é nada mais do que a habilidade do nosso cérebro de se reestruturar e se recuperar. E ela tem um papel essencial nos processos de aprendizagem que temos ao longo da vida. A gente nunca para de aprender. Existe até uma teoria que fala hoje em dia sobre o lifelong learning, aprendizado contínuo, tá? Que a gente não vai aprofundar aqui. Estou só fazendo um parênteses aí na citação da Tati. Afinal, é o que permite a nossa evolução nas diversas atividades da vida. Tati Fukamati. A Tati, ela tem um curso dentro de uma plataforma que chama de escola, que fala sobre empatia, e é um curso específico para falar sobre as mais aprofundado sobre empatia. E aqui a gente está falando um pouquinho sobre a neuroplasticidade, ou seja, o nosso cérebro é plástico. O nosso cérebro tem, não que ele seja de plástico, mas ele tem uma plasticidade que é modulável. Antigamente acreditava-se que as coisas que eu aprendi quando criança, elas ficam sedimentadas e eu não tenho mais como aprender coisas novas. E hoje em dia, através de vários estudos, foi comprovado, inclusive estudos mecânicos, né? Porque hoje a gente tem máquinas que podem medir a frequência do nosso cérebro, áreas do nosso cérebro que se
iluminam enquanto você tem essa ou aquela atividade e que vão comprovando a atividade cerebral e que vão podendo provar e comprovar sensações que a gente tinha, e elas já puderam comprovar que a gente tem o poder de ativar áreas que estavam, por exemplo, atrofiadas, né? Ou fazia muito tempo que a gente não usava uma determinada parte do cérebro, e ela pode passar a ser utilizada com muita eficiência, que ela pode ser utilizada de uma maneira muito eficaz, com grandes resultados, e isso só prova que o ser humano ainda tem muito para ser descoberto, a gente ainda tem muita coisa para fazer, e esse potencial do ser humano é uma coisa que realmente encanta e que a gente precisa saber conhecer. Por isso, então, a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento, autogestão, autoobservação e autoempatia. Todos esses conceitos, né, o autoconhecimento, a autoobservação, etc., é que vão levar no caminho da empatia. Para eu ter empatia, para eu poder olhar para o outro e entender as dores dele e acolher essas dores ou essa felicidade, me colocar no lugar do outro de uma maneira mais plena, mais integrativa, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de autoobservação, eu preciso de autogestão e eu preciso de autoempatia, que parece uma coisa muito tranquila, mas que de verdade é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em fazer. Então, primeiro eu preciso me conhecer, preciso saber quem eu sou. Por isso que eu preciso me organizar, porque através dessa organização eu vou me conhecendo, eu vou sabendo das minhas necessidades, eu vou me obrigando a pensar quais são as minhas habilidades reais, o que eu tenho que implementar na minha vida, o que eu tenho que tirar dela, e tudo isso vem através do autoconhecimento. Depois, eu preciso gerir esses meus sentimentos, eu preciso ter a gerência deles, eu preciso administrar esses meus sentimentos para que eles trabalhem a meu favor. Eu preciso trabalhar essas intuições, essas coisas que eu faço quase sem querer e que eu posso passar a fazer de uma maneira mais proposital e assertiva. Eu só consigo isso através da autoobservação. Eu preciso me observar o tempo inteiro. O que está dando certo? O que nem sempre eu fico tão feliz? O que me gera angústia? O que me gera estresse? O que eu posso deixar de lado? O que eu tenho que trabalhar melhor em mim? Para que eu possa chegar na autoempatia. Então, é me acolher, é saber onde eu falho e está tudo bem, saber onde o meu potencial se encontra e fazer ele trabalhar a meu favor. Então, eu ter autoempatia, eu ser empático para comigo mesmo, acolher e respeitar os meus sentimentos. Vamos agora para o pratique. Como eu vou praticar a autoempatia? Existe um meio, uma ferramenta, um jeito de fazer? Existe. E a gente vai falar dela agora. Geralmente encaramos aqueles dias difíceis com pouca paciência e colocamos uma cobrança desumana sobre nós mesmos. E se você tentasse fazer por você mesmo o que você faria pelo outro? Pense em alternativas de métodos que você pode utilizar para lidar com as suas limitações, com seus picos de emoção e com os momentos de fragilidade. Se acolha. Escute as suas necessidades. Elas estão ali pedindo para serem atendidas. Faça você mesmo aquilo que você tanto espera que outra pessoa faça por você. Quando você passa a fazer isso, um mundo se abre à sua frente. Muitas vezes a gente espera que o outro tenha empatia por nós, né? Quando nós mesmos não somos empáticos, não nos acolhemos na plenitude. Então, por que eu espero que o outro
me valorize. Eu mesma posso me valorizar. E como? De repente, e fazer uma compra diferente de uma coisa que eu estava querendo faz tempo. Tomar um banho demorado, me maquiar, me aprontar bonita, mesmo sem eu ter um compromisso fora de casa. E eu me sentir bonita para mim mesma. Sem esperar que o outro olhe para mim e fale, puxa, como você está bonita hoje, como você está elegante, como você está bem. É eu fazer isso por mim mesma. Isso pode fazer todo sentido. Tenta, eu te desafio. Estamos caminhando para a fase final da nossa apresentação. Quero muito te agradecer por estar comigo até esse momento, por você ter me dado a oportunidade de compartilhar essas percepções que eu tenho tido e essas coisas que têm agregado tanto para mim e para pessoas com quem eu tenho partilhado essas informações. Eu espero de verdade que elas sejam agregadoras, que possam fazer diferença para você, te trazendo maior qualidade de vida e trazendo esse entendimento de que para nossa qualidade de vida, o estado de flow é tão importante. É o estado em que eu equilibro, eu faço a equidade entre os meus desafios e as minhas habilidades, em que eu vou estar sempre motivado, porque os meus desafios, eles têm que se equiparar com as minhas habilidades, então eu não fico numa zona completa de conforto, eu tenho desafios, eu coloco coisas para mim que vão me colocar num estado de tensão, mas um estado de tensão feliz, um estado de tensão que me motiva e que não me cansa, que não me tira dessa motivação. Então, porque ele está equiparado com as minhas habilidades. Então, eu vou criando, inclusive, novas habilidades e, por conta disso, novos desafios. E a vida vai ficando sempre bastante interessante e motivadora. Quando a gente consegue se organizar, quando a gente consegue ter uma qualidade de vida, uma sensação de bem-estar, quando a gente olha para isso com maior interesse e busca isso, estar sempre num estado de buscando o bem-estar em qualquer ambiente que eu me coloque, eu consigo ter um nível de empatia maior, eu consigo trabalhar melhor a minha empatia, então eu consigo ter uma mente próspera, né, que transborda para o mundo isso que eu tenho, essa minha habilidade, esses meus recursos, e aí eu chego então a uma liderança inspiracional. Não que eu queira ser líder e trazer, seja um guru que vá trazer seguidores, mas eu acabo inspirando as pessoas, porque a gente viu aí que uma pessoa introvertida ao longo da vida influencia 10.000 pessoas, as pessoas que estão bem, que estão aí dispostas para a vida, que se colocam para a vida, elas acabam inspirando muito, influenciando muito mais pessoas. E que bom se essa influência puder ser inspiracional, que ela possa servir de inspiração sempre para que as pessoas possam se sentir melhor com elas mesmas sempre. Segundo Sócrates, o conhecimento é o ato de entender a vida. Então, hoje em dia a gente tem um nível de informação que chega para a gente, um volume absurdo, e a gente saber peneirar, selecionar e entender que informação não é conhecimento, pode fazer toda a diferença. Então, eu preciso, o que eu faço dessa informação? O que essa informação que chega até mim gera para mim e para os outros? Se ela passa a me gerar ansiedade demais, se ela passa a me gerar coisas que não me fazem bem, é hora de peneirar, porque ela não vai me gerar conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu pego a informação, trabalho e posso fazer disso uma coisa melhor, algo que eu vou compartilhar com os outros sobre o entendimento da vida. Vimos que precisamos organizar por dentro para colocar ordem no que está no exterior. Falamos sobre a importância de reconhecermos o que realmente importa,
honrando quem somos, de onde viemos e o caminho que trilhamos. Tivemos contato com a importância das relações empáticas. Temos todos um poder extraordinário nas mãos, e do qual muitas vezes não nos damos conta. O poder de influenciar as pessoas ao nosso entorno. Precisamos ter consciência da nossa autorresponsabilidade com relação a isso. Podemos inspirar ou desmotivar pessoas ao nosso redor. Como diz o mestre Mário Sérgio Cortella, capricho é aquilo que você faz da melhor maneira, enquanto não tem meios e recursos de fazer melhor ainda. Ele conta até uma historinha de quando ele chega em casa, na casa da mãe, a mãe faz, de repente, sai da cozinha com um macarrão maravilhoso em 5 minutos. E, muito embora seja um macarrão muito simples e que ela fez magicamente de uma forma muito rápida, vem ali um tomatinho cortado, enfeitando o prato, umas folhinhas de manjericão, um fiozinho de azeite por cima, um queijinho ralado colocado ali de um jeitinho especial. Capricho. Isso é capricho. É eu fazer o meu melhor com os recursos que eu tenho naquele momento, enquanto eu não tenho recursos para fazer melhor ainda. Então, é entregar sempre o meu melhor. É não fazer uma coisa morna, sem graça, sem ânimo, sem vida. Ânimo vem de ânima, que é a alma, é o que vem de dentro, é o que inspira. Seja inspirador sempre. E nessa parte dessa palestra do Cortella, ele fala sobre Benjamin Disraeli. E a frase que ele cita é: a vida é muito curta para ser pequena. Não apequene as suas ações. Não apequene a sua existência. Isso, inclusive, dá margem a uma próxima apresentação que eu tenho já preparada, inclusive, que vocês, se quiserem tomar contato, estão convidados para entrarem depois nas minhas redes sociais, poderem saber mais a respeito, que é sobre essa obra do Mário Sérgio Cortella, que faz o seguinte questionamento: qual a sua obra? Então, a gente viu aqui, para que a gente deve se cuidar, para que a gente deve se organizar. A gente validou as informações todas trazidas através de referências de outros autores, de outros pensadores. Fizemos algum exercíciozinho para que você pudesse me dar um feedback aí acerca das suas percepções, e eu te coloquei desafios aí para que você pratique todas as ações que a gente colocou aqui como teoria e que você possa trazer, então, para as práticas da sua vida. Eu espero de verdade ter contribuído com esse momento. E eu sou Alessandra Okada. E vou te falar que hoje em dia o meu propósito é trabalhar com produtividade e leveza. Sou empreendedora no ramo de alimentação e eventos. Eu tenho um restaurante que faz eventos, grandes eventos até para 1.000 pessoas, até pequenos eventos de 20, 30 pessoas, petit comité. E isso eu tenho esse negócio, eu estou no ramo empreendedor há mais de 20 anos. Muito embora eu tenha trabalhado muitos anos também no mundo corporativo, sou formada em letras e fui docente, inclusive no setor público, por muitos anos. Dava aula de inglês e português para algumas turmas que me fizeram crescer muito, me ajudaram muito no meu desenvolvimento. Nesses 20 anos eu já tive muitos cases de sucesso, mas também já quase quebrei e tive que pivotar o meu negócio algumas vezes. Hoje, a maior parte do meu tempo é dedicado à educação empreendedora, na primeira escola brasileira disruptiva para capacitação de empreendedorismo feminino. A escola chama Escola Rede Mulheres que Decidem.
Apoiada para isso no meu conhecimento próprio de vivência e capacitações que eu fui fazendo ao longo dos anos, como, por exemplo, o Empretec do Sebrae, em que eu fui a ganhadora da empresa Cria durante o processo. Participo hoje de um programa de mentorias para profissionais nos mais diversos momentos de carreira, então para profissionais desde o mundo corporativo até fora dele, dentro de uma plataforma chamada Leading Zone. Essa plataforma tem inclusive uma aba que é o Helping Hand, que é uma parte onde a gente, né, se coloca à disposição para ajudar profissionais de forma gratuita. Então, você pode se inscrever lá e algumas das mentorias são gratuitas, são oferecidas graciosamente lá. Então, vale a pena também visitar o Leading Zone. Eu, particularmente, busco sempre o meu estado de flow e coloco muita energia e intensidade em tudo o que eu acredito. Por ser apaixonada por dança, eu também sou Zin Member, ou seja, Zumba Instructor Network, desde 2014. Então, eu dou aulas todas as noites de dança, de Zumba, em que eu posso ter contato com mulheres e poucos homens, porque normalmente quem vai para as aulas de dança são muito mais as mulheres. E esse contato tem também me agregado muito, também tem me ensinado muito. Foi muito do que me inspirou para fazer parte dessa capacitação de empreendedorismo feminino na Rede Mulheres que Decidem, perceber a fragilidade e a necessidade de algumas pessoas em se fortalecer para poderem empreender na sua vida e nos seus negócios. E foi também através disso que acabou sendo formada essa apresentação que vocês puderam acabar de partilhar aqui comigo. E eu estou muito animada para que a gente junto possa traçar essa jornada de descoberta na sua melhor versão, na minha melhor versão, e nesse lifelong learning aí, em que a gente vai aprendendo uns com os outros. Meu Instagram, @ocadalele, o meu LinkedIn, Alessandra Ferreira, o meu e-mail, alessandra.teixeira@leading.zone ou alessandraferreira.lagoa@gmail.com. Eu aguardo vocês. Entrem em contato comigo, que eu vou ter um prazer imenso em poder me relacionar com todas as pessoas que estiveram aqui comigo. E se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer poder esclarecer e poder trocar com você maiores informações e poder fazer essa troca que é tão gratificante para mim. Então, se você quiser me contar alguma coisa de você, se você tiver alguma coisa para me que possa enriquecer o meu trabalho aqui de alguma forma, eu conto com você. E se eu puder te ajudar de alguma forma, por favor, também conte comigo. Muito obrigada